Pessoal, eu vou começar a gravar um vídeo para falar o processo do auxiliar e técnico de enfermagem, tá? Então, vou mostrar para vocês tudo que o auxiliar e o técnico vai ter na tela do PEP, tá? Então, eu vou colocar a minha senha de técnico aqui, vou entrar no PEP. Eu entrei no PEP, eu vou escolher o paciente onde eu vou estar. Então, se eu estiver na urgência, eu vou escolher o paciente de urgência. Se eu estiver na internação, paciente de internação. Se eu estiver no ambulatório, paciente de ambulatório. E se eu estiver no bloco cirúrgico, os pacientes do bloco cirúrgico. Então, eu entrei em internação, vou escolher a paciente que eu quero fazer o atendimento. Dentro do perfil do auxiliar, eu vou ter essas telas disponíveis aqui, e aí eu vou em atividade de enfermagem. Dentro da atividade de enfermagem, eu tenho anotação, aferições, checagem, balanço hídrico, os scores e a alergia. Então, eu vou na anotação de enfermagem. Na anotação de enfermagem, eu vou em novo. Vou ver se é esse horário mesmo. Então, eu quero fazer a anotação do meio-dia aqui. Vou colocar meio-dia, tá? E aí, vou em salvar. Salvei, vai abrir a minha caixa de texto para me digitar ou incluir um texto padrão. Vou escolher um texto padrão aqui, vou confirmar. Vou arrumar os dados aqui que eu quero desse texto padrão. Vou colocar os dados do meu paciente que eu estou atendendo. E aí eu vou assinar, tá? Eu sempre vou assinar a minha anotação de enfermagem. Se eu simplesmente salvar, a minha anotação vai ficar em aberto. Então, o que a gente está orientando? Que vocês sempre assinem a anotação, tá? Assinei a minha anotação, ficou um cadeadinho aqui. Minha anotação tá fechada, tá? Vou mostrar aqui para vocês se eu deixar minha anotação aberta. Então, se eu vim aqui e fiz a minha anotação, eu vim, só salvei. Salvei minha anotação. Tá vendo aqui que tá em aberto a minha anotação? Então, se outro auxiliar, um exemplo, o pessoal da vacina, as meninas da vacina, vêm fazer alguma anotação de enfermagem dentro desse paciente, elas não vão conseguir fazer porque eu tenho documentos abertos aqui, tá? Então, por isso que eu sempre tenho que fazer a assinatura desse documento. Aí, esse documento fecha, tá? As aferições, eu vou em novo, vejo se tá certo o horário da minha aferição e confirmo. Peraí. E confirmo. Confirmei a minha aferição, abri o meu painel de aferição. Eu tenho que colocar pelo menos um sinal aqui, porque senão ele não deixa eu assinar, tá? Vou colocar aqui as minhas aferições e vou fazer a mesma coisa. Vou assinar, tá? Então, venho aqui, coloco as minhas aferições e assino, tá? Assinei e automaticamente já fechou o meu painel de aferições. Checagem de medicamento. Então, esse paciente, quando eu abrir na minha prescrição do dia, já vai ter os meus medicamentos aqui para mim fazer a checagem. Tá vendo esse checklist aqui que já foi checado? Essa medicação já foi checada. Esse aqui, às 13h30, tá em atraso, tá? Essa daqui das 19 tá para mim fazer a checagem. Então, quando eu clicar nessa caixinha, já vai abrir o painel de checagem aqui. Se eu tiver dentro do horário, automaticamente eu só venho aqui, coloco salvar, que a medicação já vai aparecer como um checklist na minha prescrição e já vai estar checada, tá? Caso essa medicação passe do horário de fazer a checagem, a gente deixou um intervalo de 1 hora aí para estar checando esse medicamento. Se passar disso, vocês vai precisar o enfermeiro reatrasar esse medicamento para vocês conseguirem checar, tá? Deixa eu voltar. Então, a checagem basicamente é isso.
A checagem da prescrição de enfermagem também vai ser feito por essa tela. Então, aqui tem prescrição médica e aqui embaixo vai vir prescrição de enfermagem, tá? Então, vai estar aqui dentro dessa tela também para vocês checarem. O balanço hídrico. O balanço hídrico, eu posso fechar ele total ou parcial. Então, eu vou lá no meu balanço, eu tenho ganhos e perdas, vou vir em ganhos, vou selecionar o que eu quero colocar aqui, vou colocar suco e a via de administração, oral e o volume, tá? Quanto que foi administrado. Confirmo e automaticamente já vai para o meu balanço. Se for perdas, vou colocar em perdas, vou selecionar o que foi de perda aqui e vou vir aqui e colocar, confirmar e colocar no meu balanço. Automaticamente entrou aqui. Vou fechar o meu balanço parcial. Então, venho em fechar parcial e confirmo. Então, meu balanço ele vai fechar parcial, tá? Se eu for fechar o meu balanço total, mesma coisa. Venho em fechar balanço, coloco balanço total e confirmo, tá? Então, o meu balanço vai fechar total. Então, nessa tela, a gente já viu anotação, aferições, checagem e balanço. Também vai ter para os auxiliares e para os técnicos os scores clínicos e as alergias e eventos adversos. Nos scores clínicos são as escalas, tá? Então, as escalas vão estar todas aqui, que vocês fazem, né? Mions, pios, meons, escala de dor, vai estar tudo aqui dentro. Então, eu vou vir de novo e vou pesquisar aqui a escala que eu quero preencher, tá? Vou pegar de pions aqui, vai abrir as perguntas e as respostas. E aí, eu vou respondendo aqui e depois eu venho em calcular e salvar essa escala. Calculei e salvei, vai me dar um resultado que automaticamente já fechou aqui para mim na minha escala, tá? As alergias e eventos adversos, eu vou colocar uma aqui para vocês. Se vocês forem colocar, por exemplo, que o paciente tem alergia de dipirona. Aqui já mostra que alguém já colocou, então ele não vai deixar você colocar outra vez, tá? Aqui eu vou colocar um evento adverso, então eu vou colocar queda. Automaticamente já trouxe aqui cuidado para o risco de queda. E o evento queda. Vou colocar aqui o evento queda. E o grau desse evento leve. E vou inserir, tá? E aí entrou aqui para mim. Se foi alergia de algum medicamento, a mesma coisa. Vou vir aqui, vou selecionar o grau, vou colocar a substância que esse paciente tem alergia e vou colocar alguma observação aqui. E vou inserir a alergia que esse paciente tem. Então, basicamente, o auxiliar e o técnico vai utilizar somente essa tela, tá? Dentro das abas que vocês têm acesso aqui no perfil de vocês, tem também a solicitação de produto e devolução de produto. A solicitação de produto, ela vai sair daqui, tá? Ela não vai ser feita por essa tela. Ela vai sair. Só vai ficar devolução de produto. E a devolução de produto, quando vocês colocam devolução de produto, automaticamente já puxa o paciente aqui que vocês estão acessando, tá? E vocês querem fazer essa devolução. Então, eu vou colocar para que setor que eu vou fazer essa devolução, coloco o motivo dessa devolução, coloco OK, e aí eu vou colocar em salvar aqui, tá? Salvei, já foi feita essa devolução de produto. A solicitação de produto vai ser feito por fora, vai ser feito pelas abas aqui por fora, tá? Então, a solicitação de produto, eu venho em solicitação de produto, essa parte é mais um enfermeiro, só se vocês forem solicitar alguma coisa pro paciente, mas se for pro setor, é o enfermeiro que faz o pedido aí. Se for pro paciente, vocês vão colocar paciente e vai colocar aqui para quem que vocês querem solicitar. Coloquei aqui o setor
Vou colocar o paciente, vou pesquisar o paciente. Aí, deixa eu sair daqui. Vou sair daqui, voltar. Vou colocar o setor, tá? Que aqui não vai deixar. A unidade. E aí, vou fazer essa solicitação, tá? Mas vai ser por fora a solicitação, não vai ser por dentro do paciente. Vou entrar lá de novo na minha paciente. A imunização, então, fica liberado no perfil de vocês, porque quem faz a parte de imunização é o enfermeiro do ambulatório ou as meninas, as auxiliares do ambulatório, então fica liberado aqui, tá? E aqui a gente consegue consultar os registros médicos, evolução e prescrição médica, e consultar também aqui o do enfermeiro, também dá para consultar por aqui, tá? Mas basicamente o que vocês vão precisar, auxiliares e técnicos, é a atividade de enfermagem que vai estar tudo aqui dentro. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a educação continuada ou a Fabiana, a Sheila, a Natália, que está à frente do sistema.